Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amigos e irmãos, que Deus abençoe a todos, amém, que tenham um início de semana abençoado pela presença do Senhor e que o Senhor possa derramar sobre todos nós graça, amor, amém, e que Ele possa hoje nos abraçar com o seu manto de graça, de misericórdia, que com certeza Ele já renovou sobre a minha e sobre a tua cabeça. Amém? Então hoje é segunda-feira, né? Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Vamos estar um pouco aqui conectado, né? No Espírito do Eterno. Amém? Então, meus irmãos, mais uma vez saúdo vocês com a preciosa e santa paz do Senhor Jesus Cristo, né? Eu escuto por aí que as pessoas dizem que somente da paz do Senhor quem tem paz realmente de Deus no seu coração. Então receba de mim em nome de Jesus e da parte de Deus a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Amém? Shalom. Que a paz seja com todos vocês. Amém? Então, por aqui, mais uma vez, o missionário profeta César Machado, né, venezuelano, morando aqui no Brasil, fazendo a obra aqui no Brasil já faz, 17 anos para a glória de Cristo. Então, meus irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre o carpinteiro, falar sobre Jesus, né? Nós não podemos falar de outra pessoa, né? Quizás até podemos, mas hoje o Espírito Santo, ele realmente quer que eu fale do carpinteiro, né? É a pessoa mais importante, o nome mais importante que prevalece, o nome mais importante que realmente vale a pena ministrar, que vale a pena falar, que vale a pena mencionar e que realmente tem poder, amém? É o nome de Jesus. Então é dessa pessoa que hoje, em nome de Yeshua, vamos estar falando, amém? Vamos estar falando de Jesus, do carpinteiro, amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eu queria fazer uma pequena oração, né, para apresentar, né, a palavra de Deus, a minha vida como instrumento e vaso do Senhor, aleluia, para que o Espírito Santo possa falar e ministrar, usar a minha boca, os meus lábios, né, para que Ele possa respaldar a sua palavra que diz que o poder da vida e da morte está nos nossos lábios. Então, para que o Senhor venha cada dia mais ministrar em nossas vidas e através de nós, que eu venha diminuir e que Ele venha crescer. Então vamos orar? Vamos orar, se você quiser me acompanhar a orar, vamos orar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, por essa tarde, por mais um início de semana, meu Deus, para aqueles que estão trabalhando. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, porque o Senhor tem renovado a sua misericórdia, meu Deus, sobre nossas cabeças. Obrigado, meu Deus, porque é pela tua misericórdia, meu Deus, a causa de nós não havermos sido consumidos em nossos delitos e pecados. Obrigado, meu Deus, aleluia, meu Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus que nos purifica de todo pecado. Obrigado, meu Deus, pelo nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua palavra disse que a esse nome todo joelho se dobrará, Senhor, das que estão no céu, aqui na terra e debaixo da terra. Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque toda língua confessará que Yeshua HaMashiach, que Jesus Cristo é o Senhor. E assim mesmo, eu mesmo, Pai amado, aleluia, Senhor, confirmando essa palavra na minha vida, Pai, eu declaro, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, entendendo que a palavra Senhor significa dono. Senhor Jesus, Tu és o meu dono, Tu és aquele que me comprou para Deus com o Teu precioso sangue. Glória a Deus. Pai, apresento esta palavra, esse tempo, que o Senhor venha estar abençoando, Pai amado, no nome de Jesus. Que a Tua palavra possa fluir. Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar, meu Deus amado, a cada vida, a cada alma, a cada coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, meu Deus amado, a cada pessoa, homem e mulher. Amado Deus eterno Pai, seja uma pessoa, sejam duas pessoas, sejam três. Pai, amado Deus, a palavra é para, amado Deus, edificar o teu povo, meu Deus, amado. Dá-me graça, por favor, para poder falar de ti, Jesus, a pessoa mais importante, Senhor, na minha vida e no meu coração. Muito obrigado, Pai. Abençoa esse tempo, abençoa, meu Deus, esse espaço, em nome de Cristo Jesus. Toma o controle do tempo, do clima, Senhor, do sinal, da internet. Espírito Santo, apresento tudo diante de ti, confiando que o Senhor, meu Deus, aleluia, é aquele que tem o controle de todas
absolutamente todas as coisas. Senhor, te dou a honra e a glória, o louvor e o reconhecimento, Pai amado, porque sou o Senhor é Deus. Senhor, receba, aleluia, glórias e honras a Ti, Pai, porque o Senhor é meu Deus. Então, meu Deus, Tu és digno de ser louvado, Tu és digno de ser adorado, Senhor, e eu te louvo, meu Deus, e elevo a Ti, meu Deus, a minha adoração, aleluia, em espírito e em verdade. Elevo a Ti, meu Deus, o meu clamor, confiando e crendo, meu Deus, aleluia, que já o Senhor está diante de mim, como poderoso gigante, Senhor, que as Tuas palavras, Espírito Santo, o Senhor possa colocar na minha boca para edificar a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, né, hoje vamos conversar um pouco sobre Jesus, né, o carpinteiro, glória a Deus. Então, meus irmãos, o Senhor me levou hoje a pesquisar algo sobre carpinteiro, a palavra carpinteiro, né? A gente sabe o que é um carpinteiro, a gente conhece um pouco dessa profissão, tanto porque eu trabalho em obras, né? E conheço carpinteiros, né? Conheço mestre de carpintaria, né? Meio oficial de carpintaria, ajudante de serventes, ajudante de carpintaria, né? Glória a Deus. E nós temos sabido, né? O que o carpinteiro sabe e faz, mas hoje eu fui pesquisar um pouco sobre a palavra, a origem da palavra carpinteiro, né? Porque a Jesus, nós chamamos a Jesus como o carpinteiro, né? Nós, né, logicamente, né, com a nossa mente, com o nosso pensamento, lendo a Bíblia, entendendo que o pai terreno de Jesus era José, né? Marido de Maria, glória a Deus. José, a profissão dele era carpinteiro, então nós entendemos, né? Entendemos que os pais antigamente davam herança de conhecimento e de ofício aos seus filhos. Eu acredito junto com você que Jesus também adquiriu e aprendeu o ofício de carpinteria, né? A Bíblia não relata nem confirma exatamente se Jesus continuou realmente, né, exercendo a carpintaria como o pai dele terreno, como José. Mas, irmãos, existe um mistério nessa palavra, sabe? Porque nós entendemos e sabemos que a Bíblia foi traduzida em vários idiomas, que a origem da Bíblia originalmente foi escrita em aramaico, em hebraico e no grego, no caso do Novo Testamento, no grego antigo, tá certo? Então, no grego antigo, a palavra carpinteiro, o nome dela é tecton, né? Tecton, que significa construtor. Aí já muda um pouco, né, a essência e não é somente carpinteiro. Então quer dizer que pela palavra antiga tecton, que significa carpinteiro, que significa construtor, dá a entender muita coisa, né, de muitos versículos da palavra, de muitas coisas sobre o que o Senhor está falando para nós, né, como Jesus, como o perito construtor. Tá entendendo? Né? Porque o construtor é aquele que constrói, é aquele que edifica a obra. Então Jesus, ele é construtor. Então essa palavra carpinteiro originalmente no antigo grego tecton significa construtor, não significa somente carpinteiro. Então dá a entender que o pai de Jesus, então ele era mais do que um carpinteiro. Ele não somente fazia móveis, cadeiras e coisinhas de madeira. Ele ia além do trabalho dele. Ele fazia obras, ele construía casas de carpintaria. Diz que o tecton, o construtor, ele fazia obras em pedra, obras de pedras, obras de casas. Então ele fazia outras coisas em ferro antigo, né, metal. Então, irmãos, tecton é uma palavra muito profunda. Se você vai sugar, se você vai exprimir a palavra no grego antigo, você vai descobrir muita coisa, né, e vai entender muita coisa da palavra de Deus, né? E se o Espírito Santo está tomando o controle do estudo, da investigação, da pesquisa ou da perícia, né, que nós fazemos ao estudar a palavra de Deus, nós vamos descobrir, irmão, que realmente Jesus tem tudo a ver com essa palavra tecton. Tá certo? Então Jesus tem a ver muito com a palavra tecton, que significa construtor, não é somente carpinteiro. Amém? Então assim, hoje eu fui pesquisar e busquei, né? E é muito bom, irmãos. É muito bom quando você vai pesquisar, quando você vai buscar um conhecimento, quando você vai pesquisar no antigo, quando você vai descobrir realmente as verdades, né? E os princípios e a essência da palavra. A essência de uma palavra só, irmão, é muito profunda, sabe? Mais ainda quando tem a ver com Jesus. Porque Jesus, ele é o tecton, ele é o carpinteiro, ele é, aleluia, o construtor. Ele é aquele que edifica a obra. E qual é a obra que Jesus, aleluia, constrói ou edifica?
A obra é a igreja. Amém? Mas hoje vamos falar desse carpinteiro que faz alusão a Jesus, né? Que fala de Jesus. Amém? Então vamos buscar aqui, eu vou buscar aqui para nós, em nome de Jesus, em Isaías 49:7. Vamos buscar Isaías 49:7, a ver o que o Senhor nos ensina em Isaías 49:7, né? Tem coisas aí que aí não vai falar sobre carpinteiro exatamente. Vamos ver o que o Antigo Testamento fala sobre o tecton, sobre Jesus, né? Isaías 49. Glória a Deus. Amém? Isaías 49, versículo 7, né? 49, versículo 7. Diz assim, em nome de Jesus, diz assim: assim diz o Senhor, Isaías 49, 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes. Aleluia. E eles diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Amém? Então assim aí está falando de Jesus. O profeta Isaías está fazendo alusão a quem? A Jesus, né? Aqueles que fala aqui o Redentor de Israel, o Santo, aleluia, o seu Santo, o Santo de Israel, o Santo, o nosso Deus Todo-Poderoso, aqueles que nos redimiu, aleluia, dos nossos pecados, que nos redimiu com o poder do sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui, ó, os reis verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, né? Que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Então aqui, irmãos, aqui está falando de Jesus, né? Vamos aqui, o servo do Senhor. Aqui chamam a Jesus do servo do Senhor, né? Aqui ainda não falam ele como o carpinteiro, como o construtor, mas está falando de Jesus, está falando profeticamente do Redentor de Israel, que as nações virão, aleluia, se levantarão e o verão, aleluia, que todos os príncipes se prostrarão ao nome do Senhor, se inclinarão por amor dele, aleluia, que é fiel. É interessante ressaltar isso, a fidelidade de Deus, uma das características de Jesus, que ele é fiel, amém? Então, irmãos, Deus é fiel. O carpinteiro, o construtor é fiel. O Santo de Israel, o Deus da igreja, ele é fiel. E hoje, né, aleluia, a fidelidade de Deus se demonstra hoje, em que hoje estamos vivos, respirando, né, falando, temos nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir, temos nosso coração aqui ativo, sentindo, aleluia, e discernindo, aleluia, a presença do Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus. Temos a palavra que está aqui todos os dias, nos fortalecendo e nos mostrando a verdade, e o Espírito Santo guiando-nos através dessa palavra, amém, para nos mostrar claramente a verdade, aleluia, de Deus, né? A verdade e a justiça de Deus, amém? Boa tarde a minha irmã Jacdália, irmã Milagros, profeta do Senhor, aleluia, que está lá em São Paulo. Deus abençoe em nome de Jesus, glória a Deus. Então, meus irmãos, continuamos aqui falando do carpinteiro, do construtor, né? Eu estou falando que antigamente, na palavra carpinteiro no antigo grego, né, significa tecton, se pronunciava tecton, que significa construtor, não é só carpinteiro. Ou seja, a palavra carpinteiro no Novo Testamento antigo, no grego antigo, significava construtor, era mais profundo. O significado da palavra carpinteiro, a essência dessa palavra é mais profundo ainda. Não era só carpinteiro, eram pessoas que construíam casas, que trabalhavam com pedras lavradas, com ferro, com metal, né? E com a carpintaria em si, com a madeira em si, mas eram pessoas que tinham uma profissão, não era só carpinteiro, não era só vocal para a carpintaria. Então dá a entender que, aleluia, o pai de Jesus terreno, José, né, ele fazia todas essas obras, era um mestre de obras, praticamente como hoje nós entendemos, era um mestre de obras que tinha noção de carpintaria, tinha noção de construção, tinha noção de edificação, tinha noção de trabalhos em pedras lavradas, tinha noção de um pouco de trabalho com ferros, né, com material, com metais. Então era um homem que era capacitado. Então realmente a essência da palavra carpinteiro realmente tem a ver com Jesus, tem a ver com aquele que edifica a igreja, tem a ver muito com Jesus, porque Jesus ele é o mestre,
o nosso mestre, não somente o mestre de obras da igreja, aquele que constrói, aquele que edifica a igreja, né? Glória a Deus. Então tem muito a ver com o Senhor realmente. Mas eu queria começar assim com Isaías, porque Isaías fala um pouco de Jesus aqui, fala do servo do Senhor, né? Para entender que o servo do Senhor, né? Que é o próprio Jesus, que viria e que veio, aleluia, a nós. Então hoje está aqui, né? Ele disse que ele era desprezado, né? Desprezado. Vamos para Isaías 53 ainda, vamos falar um pouco mais de Isaías. Isaías 53, 2 e 3, diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, olha aí como era nosso carpinteiro. E olhando nós, né, para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ou seja, o carpinteiro era uma pessoa bem de aparência física bruta mesmo, parecia um carpinteiro mesmo, parecia um mestre de obra, né? Não era uma pessoa linda, bonita, de olhos azuis, como a televisão, o cinema mostra que Jesus era lindo e formoso. Ele era lindo e formoso de dentro para fora. O que ele transmitia era a formosura divina. O que ele transmitia era a essência do céu. Aleluia. Quando ele falava, quando ele olhava, a forma dele olhar, a forma dele tocar, fazia dele alguém formoso, alguém poderoso, alguém digno de atração. As pessoas se sentiam atraídas, as pessoas queriam andar com Jesus. Quem é que não quer andar com Jesus, irmão? Né? É como diz aquela música, quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não quer, não sabe viver. Então quem já conhece Jesus, apesar de que Jesus era uma pessoa fisicamente aqui, como diz aqui, que não havia formosura nenhuma, o carpinteiro tinha cara de carpinteiro, tinha cara de construtor mesmo, mas a essência do carpinteiro, a essência do construtor, a essência do mestre, aleluia, a essência do Senhor de Israel, a essência do Messias é linda, é o céu, aleluia, é glória, é fogo, né? É quando você, aleluia, se encontra com ele pela primeira vez, você vai querer estar com ele todos os dias, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Olha aqui, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Interessante como chama aqui o Senhor, aqui o profeta. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, se você, né, tipo, se você vesse para ele, não havia boa aparência nele para que o desejassem. Eu acredito que, brincadeira à parte, eu acredito que Jesus se parecia comigo porque assim, todo feio, né? Não tinha boa aparência, não era bonitão. Glória a Deus. Porém, irmão, a essência do construtor, a essência do tecton, a essência do carpinteiro, do carpenter, né? Se você busca a palavra carpinteiro em inglês, vai aparecer carpenter, né? E tem outra tradução em inglês para a palavra carpinteiro e fala de woodpecker, uma coisa assim, né? Carpinteiro. Só que a palavra carpenter em inglês diz assim na tradução em espanhol, em português, que faz somente alusão a Jesus. Somente se refere a Jesus, por isso colocam carpenter. Então, irmãos, hoje eu tive um sonho e acordei, por isso que eu estou falando sobre o carpinteiro, por isso que eu estou falando para vocês dessa palavra carpinteiro e carpenter, porque assim foi que eu vi no sonho, Pet Carpenter. E Pet Carpenter, né, é a alusão a Pedro, não sei ainda, vou pesquisar mais ainda, mas Carpenter chamou a minha atenção, né? Eu não sei porque Jesus me incomodou com essa palavra e fui buscar e descobri isso. Descobrir a origem da palavra carpinteiro, né? A essência da palavra carpinteiro. Realmente o que era um carpinteiro nos tempos de Jesus, né? O que era um carpinteiro nos tempos de Jesus, o que era José no tempo de Jesus, o que possivelmente era Jesus, né? Porque ele também aprendeu, né? Não está registrado, mas nós entendemos pela cultura judaica, pela cultura hebreia, que Jesus também aprendeu o ofício de carpenter, o ofício de tecton, o ofício de construtor, não somente de carpinteiro, do seu pai, né? Até os 30 anos, né? Porque depois dali, ele começou o ministério dele, agora como carpinteiro espiritual, como construtor da igreja, como carpinteiro da noiva, como aquele que vai edificar a igreja com quê? Com a palavra, com o Espírito Santo, com poder, com unção, com fogo, e por onde ele passava, aleluia, ele levava vida e salvação, e vidas eram edificadas, e vidas eram salvas, aleluia, e ao mesmo tempo ele investiu 3 anos e meio em 12 homens, sabendo que 12 homens um deles era um Judas, né?
mas ele investiu ali a sua essência de carpinteiro, a sua essência de construtor. Ele edificou por 3 anos, aleluia, em meio a esses homens, edificou neles, aleluia, a essência dele. Ele transmitiu a essência do carpinteiro, a essência do mestre, a essência do construtor, a essência de Jesus, a essência daquele que não tinha boa aparência, a essência daquele que estava cheio do poder de Deus, da essência do céu. Ele transmitiu para todos aqueles homens que hoje em dia, incluindo o apóstolo Paulo, que ele mesmo fala como um abortivo, ele transmitiu toda aquela essência, e hoje nós somos salvos, hoje nós ocidentais conhecemos a palavra, conhecemos o evangelho por causa, aleluia, do tecton, do construtor, do carpinteiro, através dos apóstolos, através dos primeiros mártires, através da primeira igreja, aleluia, através dos primeiros pais da igreja que continuaram essa essência, e que infelizmente através dos anos, com o decorrer dos anos, dos séculos, essa essência foi se perdendo, infelizmente, dentro da igreja, né? Então, antigamente, a igreja para nós, antigamente, era uma coisa que não tinha formosura, não tinha um atrativo. Mas hoje em dia é todo o contrário. Hoje em dia você vê a igreja, né, ensinando as pessoas a buscar tudo aquilo que é atrativo, querendo manifestar simplesmente uma aparência de coisas agradáveis e atrativas, e ainda ensinando que isso é o reino de Deus na terra, né? Eu não estou em contra, mas eu creio que a essência de Jesus aqui em Isaías me diz muito a ver, né, de como nós temos que viver e ser em Cristo Jesus. Pessoas simples, que aparentemente nós não temos nada para oferecer, mas a unção do Messias, a unção do Senhor precisa estar dentro de nós, porque assim era que estava a igreja, ou a primeira igreja, aleluia, no Novo Testamento. Assim foi que foi formada, constituída, edificada e construída a igreja. As bases foram fundadas através de Cristo, através do Evangelho, através daquilo que Yoshua, através daquilo que o Messias nos ensinou e nos deixou, e deixou legado através dos apóstolos. Então, porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejassem, né? Diz aqui o versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, glória a Deus, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Misericórdia, né? Irmãos, e essa palavra aqui do profeta Isaías fala da vida de Jesus, sabe? Fala de como ele viveu. Não somente desses 3 anos que ele foi desprezado. Eu acredito que é por causa da essência, aleluia, da essência do Pai eterno que estava nele, desde a sua gestação, aquela essência de Deus na sua vida era algo notável, era algo realmente real na sua vida, né? Apesar de que Jesus foi 100% homem, 100% Deus na terra, e ele foi tentado em tudo como um homem comum. Porém, ele nunca pecou, diz a palavra de Deus. Mas Jesus, eu acredito que Jesus aqui, como disse o profeta Isaías, ele foi desprezado. Quizás as pessoas consideravam ele indigno, né, entre os homens. Era um homem que quizás viveu sofrendo, como dizem hoje, né, o bullying, o desprezo das pessoas, dos colegas, dos amigos, dos vizinhos, né? E somente ele se encontrava quando ele ia para o templo cada ano para celebrar a Páscoa, como está demonstrado aí nos evangelhos, que cada ano Maria e João, eles iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa, né? E Jesus sempre se encaixava entre os mestres, entre os rabi, né, daquela época. E ele sempre falava, me é necessário, me é importante, é preciso eu estar nos negócios do meu Pai Celestial. Então assim, irmãos, mas Jesus, eu acredito que a vida de Jesus foi totalmente uma renúncia, um batismo de sofrimento, né? Não foi somente os últimos 3 anos da sua vida, né? Quando ele tomou o seu ministério como Messias, Salvador, onde ele pregou as boas novas, glória a Deus. Ele disse que ele foi desprezado, o mais indigno entre os homens, né? Homem de dores, experimentado nos trabalhos, né? Como um de quem os homens escondiam, como alguém de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum.
Esse era o nosso Jesus. Esse foi o nosso Jesus. Glória a Deus. Porém, aquele tectão, aquele construtor, aquele carpinteiro, aleluia, o nosso mestre, o nosso edificador, aleluia, o nosso mestre de obra, por dizer assim, verdadeiramente Ele, somente Ele, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, aleluia, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele era o Senhor e Ele é o Senhor até hoje, o Deus e o Senhor da igreja. Então é isso que eu escolhi hoje somente para falar nesses versículos do Antigo Testamento. Glória a Deus. Então vamos ver o que nos fala, né? Aleluia. O que nos diz a primeira carta do apóstolo Pedro, né? Pedro 2:4. Primeira carta do apóstolo Pedro, né? Capítulo 2, versículo 4. Acho que é isso, né? Tomara que não tenha errado, hein? Primeira de Pedro 2:4. Glória a Deus, sim. É isso exatamente. Eu vou ler a partir do versículo 1. Diz aqui: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, invejas e todas as murmurações. Versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos, aleluia, novamente nascidos, aleluia, o leite racional, não falsificado, aleluia, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Versículo 4 em questão. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, é o próprio Jesus. Novamente, né? Confirmando que Jesus foi, aleluia, reprovado pelos homens, né? Ele foi reprovado, na verdade, pelos homens, não foi por Deus. Ele está confirmando e afirmando que Jesus viveu uma vida reprovada pelos homens, Então, quizás aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus falava, ensinava, queria transmitir, sempre o homem reprovou. Ele reprovou aquele, não aceitava o seu testemunho, porque o seu testemunho impactava, confrontava as suas realidades, né, as suas condições humanas e espirituais, né? Glória a Deus. Então, por isso que ele nos chama, e chegando-os para ele, para a pedra viva, que é Jesus, né, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleito e preciosa. Então, irmão, vamos a chegar a cada dia mais a essa pessoa, a pedra viva, aquele que trabalhava com pedras também, né, o construtor, o tectão, desculpe. Não era só carpinteiro, não era só um carpinteiro, era só uma pessoa que trabalhava em obras, construtor, aleluia. Era o próprio Jesus, o próprio Messias, aquele que era rejeitado, aquele que era desprezado pelos homens, aquele que não era amado, aquele que viveu uma vida quizás sofrida, porque disse que era varão de dores. Então Jesus viveu uma vida de dores, de sofrimento. Glória a Deus, irmão. E então eu vejo, irmãos, hoje crentes, vejo hoje muitos cristãos, entre aspas, muita grande parte da igreja, né, que até repreende o sofrimento, até repreende a perseguição, até repreende as provações, está repreendido no nome de Jesus, Deus me livre. Mas, irmãos, é uma coisa que está escrito que vai acontecer, que o próprio Jesus, que a própria pedra viva, aleluia, que o próprio mestre, que o próprio construtor profetizou, declarou, e assim vai ser. E eu, aleluia, eu também oro. Eu oro para que se cumpra, para que aconteça isso no nome de Jesus, e mesmo que eu não ore, a palavra vai se cumprir, vai vir sofrimento, vai vir perseguição, você vai ser perseguido, vai tentar te matar, vão te matar, vai cortar tua cabeça, aleluia, vão te quebrar tudinho por causa do evangelho, por fazer a obra do Senhor, você vai ser desagradável quando você obedeça ao Senhor, aleluia. Aquilo que você vai pregar da parte de Deus, na tua obediência ao Espírito Santo e à palavra de Deus, vai causar, aleluia, uma atitude desagradável nos outros, vai se escandalizar quando você obedeça ao Senhor. Por quê, irmão? Porque nós, você e eu, somos chamados somente para agradar a Ele. Os apóstolos falavam diretamente para os fariseus, para os religiosos da época: julguem vocês mesmos. Julguem vocês mesmos. Sejam sinceros vocês mesmos. A quem é melhor obedecer? A Deus ou aos homens? A quem é melhor agradar? A Deus ou aos homens? E eles ficavam calados, eles respondiam, porque eles sabiam que realmente melhor e o principal é agradar a Deus do que aos homens. Por quê, irmão? Porque os homens não morreram por nós.
Os homens não derramaram seu sangue por nós. Aleluia. Os homens não morreram na cruz do Calvário por nós. Os homens não ressuscitaram, aleluia, para nos garantir a eternidade por nós, não. Os homens não desceram ao inferno e subiram ao céu para nos dar os dons, aleluia, e nos fortalecer. Os homens não desceram, não subiram ao céu e nos derramaram o Espírito Santo. Foi Jesus. Então a minha vida foi comprada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Tecton, do construtor, para Deus. Hoje, Ele é o nosso Senhor, Ele é o meu Senhor. Senhor significa dono. Amém? Então, Jesus é o meu dono. O carpinteiro, aleluia, o Tecton, o construtor, Ele é o meu dono. Ele me comprou para sempre. E Ele comprou a sua noiva. Então, irmãos, se você realmente está esperando que não seja perseguido, se você está esperando que não seja condenado, se você está esperando que ninguém te aponte o dedo, você está vendo um evangelho errado. Um evangelho que não é aquele que Jesus ensina, que não é aquele que a palavra nos diz. O próprio Jesus, toda a sua vida e o seu ministério especificamente, ele foi rejeitado, reprovado o tempo todo. Mas mesmo assim Jesus foi corajoso, foi valente e pregou a palavra, aleluia, confundia os sábios na sua sabedoria, aleluia, confrontava os religiosos que nós consideramos que eram a igreja daquela época, que deveriam ser a igreja, que deveriam ser o modelo, que deveriam ser aqueles que ensinassem, que transmitissem Deus com as suas vidas, mas Jesus mesmo confrontou eles, que eram os sacerdotes, os fariseus, os escribas, aqueles que guardavam a lei de Moisés, aqueles que deveriam ensinar e transmitir Deus. Jesus falou para eles na sua autoridade, na sua humildade. Jesus falou para eles diretamente na sua cara, porque Jesus não tinha medo nem vergonha de falar, aleluia, a palavra que foi enviada. Jesus fala: vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês, aleluia, fizeram as obras de Abraão, porque Abraão falou de mim. Abraão anelou aquele dia e de fato ele viu, glória a Deus, né? Jesus falou na cara deles daquele tempo, aleluia, vocês são filhos do seu pai. O seu pai, o diabo. Era forte, Jesus era forte, meu irmão. Jesus falou para essas pessoas: vocês são filhos do seu pai, o diabo. Porque o diabo, ele sempre foi mentiroso desde o princípio. Então vocês estão vivendo uma vida, um evangelho, uma doutrina de mentira. Vocês estão impondo regras, impondo coisas para os homens que vocês mesmos não vivem. Vocês não são filhos de Deus, porque você disse que são filhos de Deus, mas se fossem filhos de Deus, vocês não rejeitariam a minha presença, vocês me amariam a mim. É isso que Jesus falou. Só que esse evangelho hoje é pesado para os religiosos, porque muita gente não quer escutar isso, muita gente não quer confrontar a igreja, não quer levar. Irmão, como eu disse, eu postei nesse dia uma mensagem aí: eu prefiro te ofender com a verdade do que te matar com a mentira. Então, pensa nisso, irmão. O que Jesus faz? O rejeitado, né? Aleluia. Aquele que foi realmente pedra viva e que é pedra viva, né? Ele foi reprovado, né? Na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleito e precioso. Irmão, não se importa se você é rejeitado. Irmão, não se importa se você é rejeitado entre os homens, se você é reprovado. Irmão, porque se você quer agradar a Deus, se você entende que você é uma pessoa eleita, uma pedra preciosa, eleita e preciosa por Deus, você não se importa com aplauso, você não se importa com púlpito, com palco, você não se importa, irmãos, com posição, com título, você se importa só com aquele que te chamou. Por isso que a palavra de Deus me manda a mim, te manda a ti, aleluia. A Bíblia te manda: postos os olhos em Jesus, postos os olhos no carpinteiro, postos os olhos no construtor, postos os olhos no Tecton, no construtor, o autor e consumador, né? Aquele que construiu a nossa fé, o autor e consumador da minha e da tua fé. Então, irmão, se você não coloca teus olhos em Jesus, você vai perder o foco, você vai pecar, porque você vai começar a julgar sem justiça, sem reta justiça. Você vai entrar provavelmente na condenação, e Deus não me mandou a condenar a ninguém. Quem vai condenar é Deus, e a própria palavra é que vai condenar as pessoas. Então, quando eu perco meu foco, irmãos, buscando aplauso, buscando fama, buscando elogio, buscando bajulação, buscando dinheiro, buscando oferta, buscando posição, Deus me livre, irmão. O que vai vir da parte de Deus para mim vai chegar no seu tempo, porque Deus é fiel. Mas como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu vou, essa declaração é para mim pessoalmente. Assim me reprovem,
Assim os homens não me aceitem, assim não me querem, assim me fechem igreja, mas eu vou continuar sendo pedra preciosa para Deus, porque Ele foi quem me escolheu. Diz aqui, pedra eleita e preciosa. E eu quero ser precioso para Deus. Mesmo que eu não seja precioso para os homens, mesmo que eu seja feio. Glória a Deus, mas eu preciso ser precioso para o Senhor. Você precisa ser precioso para Deus. Você não pode se contaminar, você não pode se sujar, você não pode contaminar o teu ministério, irmão. Você não pode se vender. Você não pode vender o teu ministério, o teu chamado, a tua vocação celestial é de Deus, é sagrada, irmão. Eu aprendi assim, meu irmão, que a partir do momento que você recebe dinheiro por falar de Deus, que você recebe, que você se vende, você parou de ser um profeta, você deixou de ser um profeta e você se tornou um Balaão, um bruxo, um feiticeiro contra a vontade de Deus. Então temos que ter muito cuidado. É melhor ser reprovado pelos homens e ser aprovado por Deus. É melhor, aleluia, que Deus me feche as portas, né? A que o homem me abra as portas que vai me levar para o inferno e a condenação. Então, meus irmãos, é isso aí. Vamos ver agora o que fala Lucas. Lucas 4:22. Agora vamos a falar do carpinteiro. Glória a Deus. Lucas 4:22. E todos lhe davam testemunho, né? Desculpa, vamos ler o capítulo, essa parte que fala que Nazaré rejeita a Jesus, né? Nazaré rejeita Jesus, cumprindo a palavra do profeta Isaías, né? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Glória a Deus. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Glória a Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, onde ele foi criado, né? Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, era o costume dele, né? Na sinagoga e levantou-se para quê? Para ler. Aleluia. E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías, o qual nós lemos, né? Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga, naquela igreja, estavam fixos nele. Versículo 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluia. Deus é maravilhoso. Versículo 22. E todos lhe davam testemunho. Se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Não é este o filho do carpinteiro? Né? E Jesus, conhecendo, aleluia, ele falava assim, ele disse: sem dúvidas me direis este provérbio: médico, cura de ti mesmo. Faça também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Então diz aqui: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Então, meus irmãos, os homens continuavam a rejeitar Jesus, mesmo ouvindo a verdade, mesmo ele declarando com a sua boca que a palavra se está cumprindo nele. Os olhos do religioso, irmãos, a religiosidade é aquilo que traz cegueira para a igreja. Como eu falei, e eu falo e prego, né? O pior orgulho que existe, irmãos, é o orgulho religioso. É aquele orgulho farisaico, aquele orgulho, né, que eles se acham mais e melhores, superiores, né, do que os eleitos. Eles se achavam melhor do que Jesus. E o próprio Senhor Jesus, como não encaixavam no padrão religioso deles, condenavam eles, julgavam eles. E quem é esse? O filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro, as suas irmãs não convivem conosco? Então assim eles duvidavam, para cumprir a palavra de Deus, né? Que nenhum profeta é bem recebido, a não ser na sua própria casa ou na sua própria terra. Glória a Deus. Então, irmão, se você está buscando fama, reconhecimento na tua própria terra, na tua própria igreja, na tua própria família, irmãos, Jesus falou assim, que os teus primeiros inimigos seriam da tua própria família. Então já pega por aí, né?
Já vai captando por aí. Os teus primeiros inimigos serão na tua própria casa. Então não busque honra na tua própria casa. Não busque reconhecimento. Busque somente agradar ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Porque eles mesmo vendo, eles vão acreditar. Eles mesmo vendo que Deus te usa, que Deus me usa, eles não vão aceitar e te reconhecer como um homem de Deus. Porque eles sempre vão querer que tu faça do jeito dele. Para tu ser um homem de Deus, você vai ter que viver segundo o padrão que eles querem. Porque eles querem e eles vivem um evangelho, como eu falo assim, um evangelho self-service, né? Um evangelho a gosto do cliente. Você escolhe, eu quero isso, eu gosto disso, eu não gosto, eu rejeito. É assim que hoje está a igreja, meus irmãos, no Brasil e em muitos lugares. A pessoa quer um evangelho self-service, segundo a minha vontade, segundo o meu gosto, segundo o meu paladar. Se eu gosto, eu aceito. Se não gosto, eu rejeito. Se me confronta muito, se mexe comigo, não gosto. Não é de Deus. Aquilo que é de Deus é aquilo que fala de prosperidade, de bênção, de revelação. Deus vai me usar. Mas quando Deus começa a falar que você precisa morrer, que você precisa renunciar, arrancar o teu orgulho, a tua soberba, a tua altivez, a tua religiosidade, que tem que examinar o teu coração, porque há engano, há fofoca, há mentira, e tudo isso vai te levar do mesmo jeito para o inferno. Aí as pessoas dizem que não é Deus, que é a carne, que é o homem, que é o servo, que o profeta está falando na carne, como já falaram para mim muitas vezes. Mas eu preciso obedecer ao Senhor e agradar a Ele e não aos homens, porque quem me chamou foi Deus, amém? Quem me escolheu foi o Senhor, quem me elegeu para a obra dele foi o Senhor Jesus, me comprou com o seu sangue, então tenho que fazer valer, aleluia, o sangue do Senhor. Eu sei que o preço desse sangue é muito alto, então esse preço vai me levar a sofrer, vai me levar a morrer, vai me levar a ser condenado, as pessoas vão se levantar, vão apontar o dedo, não vão acreditar em mim, mas irmãos, eu creio naquele que me chamou, eu creio naquele que me chamou, porque ele crê em mim. Ele confia neste pecador aqui. Então se Deus confia em mim, aleluia, se o carpinteiro, se o construtor confia em mim, me confiou, aleluia, o ministério profético para pregar a palavra, para anunciar, aleluia, o reino, para edificar a igreja e para ativar, aleluia, alguns ministros da sua igreja, amém, eu preciso obedecer a ele e confiar nele, porque ele confia em mim. Eu não me importo se o homem não confia, se o homem não acredita em mim. A Bíblia diz que pelos seus frutos nós seremos conhecidos, então meu caráter é o fruto de Deus na minha vida. Eu quero manter firme no Senhor. Então, meus irmãos, é isso, né? Vamos buscar agora João, né? João 6,42. João 6,42, né? Também fala quase a mesma coisa, né? Eu vou ler do versículo 32, né? Para ir na frente, como a mesma coisa. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. É interessante, né? Ressaltar isso. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus. 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Olha o próprio Jesus falando. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele foi enviado como um apóstolo supremo e perfeito para nós, para o mundo, para a igreja. Ele foi enviado pelo Pai, mesmo ele sendo um com o Pai sendo um com ele. Diz aqui, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou, ele confirma, é esta: que de tudo quanto me deu, nada perca, glória a Deus, mas que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite, aleluia, no último dia. Aí o 41, murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desce do céu. Eles se escandalizaram, né, com a declaração do Senhor. E o 42, e diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, disse ele: desci do céu? Irmãos, é muita onda o homem, o ser humano, a igreja, é muita coisa. É como que eu falasse hoje, irmãos. Se eu falasse para vocês hoje, vocês vão pensar que eu sou heresia, que eu estou falando, pregando heresia. A Bíblia declara, irmãos, a Bíblia diz que
o Espírito Santo é um comigo. E eu sou um com o Espírito Santo de Deus. Então eu posso dizer assim, entre aspas, eu sou com o Espírito e o Espírito é um comigo. Então eu sou o Espírito Santo. Eu sou no Espírito Santo e Ele está comigo, e Ele é comigo, e Ele é em César. Eu posso dizer, eu sou, meu Deus, 100% Espírito Santo e 100% César. Sim. Então, eu sou 100% Deus, 100% homem. Parece uma coisa louca, mas é uma realidade. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. É a essência viva e pura e sagrada do próprio Deus. É o Espírito que veio de Deus. É o Espírito que veio do Pai. E é por isso que eu, nem você, ninguém pode blasfemar e falar mal do Espírito Santo, porque nunca terá perdão, nunca, jamais. Então, se eu falasse hoje, o Espírito Santo é comigo e eu sou nele, eu não estou falando mentira, eu não estou mentindo, não estou pregando heresia, eu estou dizendo o que a Bíblia disse. A Bíblia declara que eu sou um com o Espírito Santo e que o Espírito Santo é um comigo. Então, eu posso dizer, eu sou Deus, com D minúscula, claro. Eu sou Deus e eu sou o homem. Mas o salmista fala, Deus, no Salmo fala, né, que nós somos deuses. Será por isso que Deus é chamado de Deus dos deuses? Porque nós, pelo Espírito Santo dele que habita em nós somos santificados. Nós somos seres sobrenaturais. Quando nós cremos e aceitamos e vemos essa revelação pelo Espírito Santo, que é verdade, pela palavra de Deus que está confirmada. Então, essa nossa identidade é que vai confrontar e que vai escandalizar as pessoas. A nossa identidade, a tua identidade que tu tem em Cristo, a tua identidade que tu tem no Espírito Santo, a tua identidade que tu tem na palavra, que tu tem, aleluia, descoberto, aleluia, pela palavra, pela revelação da palavra, é isso que vai trazer, aleluia, que se levantem os religiosos, os falsos cristãos, aleluia, aqueles que vão te condenar, que vão te acusar, vão te chamar de herético ou herege. Mas eu não estou pregando heresia, irmãos. Assim como Jesus foi eles se escandalizaram com Jesus. Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Ele falou que não foi Moisés que deu o pão do céu, mas o Pai, o meu Pai, o enviou o verdadeiro pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus, irmãos, é muito maravilhoso, né? Então as pessoas vão se escandalizar. Aí, quem é esse cara? Esse é César. É um venezuelano louco. Ele é um venezuelano que veio aí, é um missionário, mas é ele, um homem de Deus? Ele, um profeta para as nações? Sim, meu irmão. Ele, o filho de Joana Mariela, que nasceu numa casa humilde lá na Venezuela. Hoje, ele é um profeta para as nações? Sim. Glória a Deus, irmãos. Deus transforma a nossa identidade. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei quem me enviou. E eu sei para onde vou. E Jesus tinha essa identidade. E Jesus, pelo Espírito Santo, pela sua palavra, me deu e te dá essa identidade. Você toma se você quiser. Eu sei de onde venho, eu sei para onde vou, e eu sei porque existo. E eu sei porque eu não morri. Por isso que eu estou aqui vivo, anunciando a palavra de Deus, falando do carpenter, falando do tecton, falando do construtor, falando do Messias, daquele que foi reprovado, rejeitado, varão de dores, aleluia, que nos ensina que o Evangelho é poder de Deus. Que o Evangelho, aleluia, não é comida, não é bebida. Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Então o Evangelho é para todo aquele que crê, para aquele que tem fé. E eu tenho fé da minha identidade em Cristo, da palavra do Senhor que Ele tem falado. Amém? Em nome de Jesus. Então, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos, né? Como pode dizer, ele é descido do céu? Então Jesus tinha uma história, as pessoas sabiam, esse é Jesus, o filho de José, né? O filho de José, como falavam despectivamente de Jesus. Falavam com raiva, o filho de José, as suas irmãs vivem conosco. Então, irmãos, as pessoas sabem a tua história humana, como eu falo. Quando eu saí da Venezuela, muitos conhecem a César, o Chicho, meu apelido, né, familiar, mas não conhecem a identidade que Jesus trouxe, a identidade que o Tecton trouxe para mim, a identidade celestial, a identidade que me disse e que eu posso declarar com a minha boca. Eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou, e eu sei, aleluia, porque eu existo. É para agradar a Ele. Assim me matem, assim me odeiem, assim me tenham raiva, assim não me convidem a pregar nas suas igrejas. Irmãos, melhor é agradar a Deus que os homens. Mas Jesus me ensina que tenho que amar aos que me perseguem,
Tenho que abençoar aqueles que me amaldiçoam, aleluia, glória a Deus. Esse é o reino de Deus, é a palavra do reino, né? Tenho que orar por aqueles que não gostam de mim. Tenho que amar aquilo que eu desejo para mim, eu tenho que desejar para vocês. Jesus, o construtor, me ensina isso. E porque é assim que se constrói realmente, que se edifica realmente a verdadeira igreja, através da mensagem de Jesus. E através de obedecer essa mensagem de todo o coração, com toda a sua força, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ver aqui o Marcos, aleluia. Marcos. Deus é maravilhoso, irmãos. Marcos capítulo 6, versículo 3 diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Se escandalizavam-se nele, né? As pessoas vão se escandalizar, irmãos, de quem tu és. Quando seja revelado na tua vida quem tu és de verdade, as pessoas vão se escandalizar, porque o padrão que tem na sua cabeça eles é um padrão humano, né? O que eles sabem de ti é segundo a carne, é segundo pensamentos humanos, segundo aquilo que eles têm visto com os olhos, segundo aquilo que eles têm ouvido com seus ouvidos humanos, não segundo a visão do Espírito Santo, não segundo a revelação de Deus, não segundo a palavra de Deus. Então, as pessoas vão falar do mesmo jeito: não é este o carpinteiro, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria. Então aqui Jesus aqui já é chamado de carpinteiro. Aqui Jesus já é o carpinteiro. Em Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro. Então está refletido aqui, biblicamente, confirmado. Glória a Deus, porque a palavra de Deus confirma. Não é este o carpinteiro, filho de Maria. Então Jesus já era um carpinteiro. Jesus já era um tecton. Jesus já era um mestre de obra. Jesus já era uma pessoa que construía, que trabalhava com pedras lavradas. Aleluia. Jesus era uma pessoa que trabalhava com metais. Jesus ia além de um carpinteiro comum. A essência dessa palavra, originalmente no grego antigo, era tecton, que era um construtor. Então Jesus aqui as pessoas falam dele. Não é este o carpinteiro? Nós conhecemos ele pelas obras que ele fazia. Nós conhecemos ele pelas obras que ele fazia aqui em Nazaré, em Israel. Nós conhecemos a Jesus por isso, porque era um carpinteiro, um construtor. E por todo canto se vêem as obras dele, humanamente falando. E por isso que falam: é este o tecton, o carpinteiro, o filho de Maria? Então ele tinha uma história, tinha irmãos. Mas, glória a Deus, Jesus não estava buscando reconhecimento e fama na sua terra, né? Mas ele reconheceu mesmo assim: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, 3 lugares onde você não vai encontrar honra, né? Na sua pátria, entre seus parentes e na sua casa. Então, irmãos, é isso que impede muitas vezes de que o fluir de Deus, de que a presença de Jesus, é isso que vai impedir muitas vezes que o Espírito Santo opere sinais, prodígios e milagres dentro da igreja. A falta de fé, a incredulidade, né? É por isso que muitas vezes nós dizemos: eu já falei isso, poxa, por que não acontecem os milagres no tempo de Jesus? Por que hoje não acontecem os sinais? Por que Deus não cumpre aquela palavra que disse que os sinais seguirão aqueles que creem? Por que, meu Deus? Irmão, pela incredulidade. É pela incredulidade, porque o homem não crê nos filhos de Deus, não crê. E a Bíblia fala: e te manda e me ensina e me manda a mim também, né? Acreditai nos profetas e sereis prosperados. Hoje em dia, irmãos, as pessoas querem acreditar nos seus próprios profetas, que é totalmente o contrário. E é por isso que existe muita gente, irmão, morrendo ministerialmente, pessoas que estão em outro ministério que não é para ser. Então, irmão, temos que estar no lugar certo, porque o carpinteiro, o tecton, o carpinteiro, Jesus, ele te coloca no lugar certo dentro da obra. Porque se ele te chamou para ser profeta, dentro da obra você vai funcionar oficialmente como profeta. Teu ofício é profeta, teu ofício é pastor, teu ofício é mestre, teu ofício é evangelista, teu ofício é doutor da palavra, teu ofício é isso. Então, meu irmão, você tem que pedir para o Espírito Santo, pedir para que Jesus, como o carpinteiro, como o construtor, te coloque no teu ofício genuíno, teu ofício celestial, na tua vocação que você tem que estar funcionando em nome de Jesus faz muito tempo, né? Então tira a incredulidade, vamos orar para que Deus venha tirar toda a incredulidade da igreja em nome de Jesus, porque o carpinteiro, filho de Maria, como diz aqui, né, vai causar escândalo através da tua vida e através da minha vida, não porque por pecado, não pela nossa incredulidade, não pela nossa desobediência, mas porém, pelo contrário, pela nossa obediência,
pela nossa fidelidade a Jesus, ao Espírito Santo e à Palavra de Deus, em querer buscar sempre agradar aquele que me chamou. E eu tenho motivo, eu te insto no nome de Jesus que você continue focando em Jesus. Ponha os teus olhos no autor e consumador da tua fé. A minha fé não vem de um homem nenhum. A minha fé não vem de uma denominação. A minha fé não vem de uma mulher, de um homem, não. Postos os olhos em Jesus, o autor, o construtor, o edificador da tua fé. Da tua fé, Jesus de Nazaré, né? Yoshua HaMashiach. Então, irmãos, é isso que hoje eu queria trazer para nós, em nome de Jesus. E ainda vou ler aqui Mateus para fechar, porque eu queria ler todos os versículos, né, que eu tinha marcado aqui, em nome de Jesus. Mateus 16, 18 e 19. Mateus, né, 16, 18 e 19, acho que é. Tá aqui, ó. Glória a Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino, aleluia, dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então aqui Jesus está falando, mais uma vez, confirmando a sua identidade, o que ele é. Amém? Seja bem-vinda, minha irmã Rosa Abreu, né, que está lá em Moçambique, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus, né? Por isso que estou aqui, por isso que não respondi, porque estou aqui, né? Já tinha marcado, né? E sempre estou marcando, cumprindo com meus horários para levar a minha palavra, a palavra do Senhor à igreja através dessa plataforma, em nome de Jesus. Então estamos falando aqui de Jesus como o tecton, como o construtor, como o carpinteiro, como aquele mestre de obra que edifica e que construi a nossa fé, e que nós, aleluia, como filho, como escolhido, como preciosas pedras eleitas por ele, temos que fitar sempre, não tirar nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. Amém? Então aqui Jesus, aqui a palavra de Deus aqui. Amém, aleluia. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Essa palavra eu vou tomar para mim. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Quem é que vai edificar? O tecton, o mestre de obra. Edificarei. Amém? Então, irmãos, Jesus é o construtor da igreja. É Ele quem vai edificar a igreja. Ele quem vai edificar. É Ele quem edifica a igreja com a sua palavra, né? Com a sua palavra, através da pessoa. Então, meus irmãos, né? Jesus é aquele que nos edifica, que edifica a igreja, que está construindo a nossa fé a cada dia com a sua palavra, e a pessoa encarregada para nos guiar a toda a verdade nessa construção, nessa edificação, é o Espírito Santo. Ele que está edificando a nossa fé, a tua fé, e ele quer isso para você. E que você não tire os teus olhos dele e não se coloque no lugar de Jesus, porque ele é o edificador. Ele é o tecton, ele é o construtor, ele que está modelando, ele que tem um modelo para a igreja através do Espírito Santo e com a palavra. Porém, o Espírito Santo é quem vai revelar e quem vai mostrar, amém, o modelo, a forma, porque ele é o mestre de obra, ele é o construtor, ele é o carpinteiro. Então, meus irmãos, assim te rejeite, assim você seja reprovado pelos homens, obedeça ao Senhor, caminhe com Jesus, seja guiado pelo Espírito Santo, amém, em nome de Jesus. Você não tem nada a perder, você somente tem a ganhar. Se te mata, se morre nessa caminhada, a nossa morte é lucro, é ganância, porque significa estar lá na presença do céu. Amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor. Se você quiser compartilhar essa mensagem, pode compartilhar em nome de Jesus. E que Deus te abençoe e nos dê paz e abundância de alegria todos os dias. E que o reino venha sobre você, que o reino se manifeste, que Deus revele o seu reino, aleluia, a cada dia para a sua igreja. E que nós venhamos obedecer profundamente, aleluia, sabendo as consequências, sabendo que o nosso sofrimento nunca será em vão. Nunca, nunca, nunca. Amém? Deus te abençoe. Boa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Jesus, ele é, aleluia, ele é o edificador da igreja, ele é o construtor, ele é o carpinteiro, aleluia, ele quer moldar e está moldando a muitos que foram eleitos, que foram chamados por ele para serem pedras preciosas, pedras eleitas e preciosas de Deus, amém? Eis-me aqui, eu falo para o Senhor, falo para você também, fale para Deus também você, eis-me aqui, Senhor, começa a me lavrar,
Começa a me edificar, começa a me construir mais, começa a me reconstruir, começa a me reformar. Continua edificando a minha vida, Jesus, para me parecer contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde, que Deus nos abençoe com a paz do Senhor Jesus. Amém.